Olá, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa. Boa noite, Mauro. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos que nos acompanham toda sexta-feira. E obrigada pela participação, você que mandou perguntas para o nosso entrevistado político, neto e herdeiro de Mário Covas. Bruno Covas assumiu a Prefeitura de São Paulo depois que o João Dória deixou o cargo para concorrer e depois assumiu o governo do estado de São Paulo. Então, hoje, o Bruno conversa com a gente sobre a cidade, os desafios da administração e também a corrida eleitoral para a prefeitura no ano que vem. Que já começou, a Joyce Hasselman esteve aqui na semana passada, já falou sobre isso, inclusive se referiu ao Bruno. Agora é a vez do Bruno responder. Então vamos começar por aí, peraí. Vamos lá, Bruno Covas, muito bem-vindo. Já vamos começar falando sobre a entrevista da semana passada, porque a Joyce fez questão de citá-lo, mencioná-lo, creditá-lo e chamá-lo de... Baladeiro. Baladeiro. Onde é que é a melhor balada de São Paulo, prefeito? Mariana, a Prefeitura de São Paulo, tão grande o desafio e ocupa tanto o tempo da gente, que o tempo que eu tenho livre, eu não perco tempo com fofoca. Eu fico no meu filho, fico com os meus amigos. Então, não vou ficar aqui comentando fofoca, não vou ficar aqui comentando a antecipação de cronograma eleitoral. Estou aqui para discutir os problemas da cidade. É uma antecipação mesmo? Porque parecia que a corrida para a prefeitura já tinha começado. Na verdade, falta um ano e parece até um prazo razoável. Imagina, pergunta à população se ela está preocupada com os buracos da rua ou está preocupado com quem são os candidatos na eleição do ano que vem. Eu acho que até um desrespeito com a população, com tantos desafios que nós temos na cidade de São Paulo, a gente ficar discutindo que partido vai ficar ao lado desse ou daquele. A preocupação esse ano é com as vagas em creche, é tapar os buracos na rua, é construir as casas que nós vamos construir. 2019, a gente se preocupa com 2019. Se você quiser saber sobre 2020, ano que vem você me convida para estar aqui que eu falo sobre 2020. Em janeiro de 2020 eu vou ligar perguntando. O senhor mencionou os buracos de rua e a questão da zeladoria é uma questão que preocupa mesmo em São Paulo porque ela é recorrente. Claro. Eu usei o serviço do aplicativo para falar que tinha buraco na minha rua, fotografei, fiquei esperando. Em 45 dias veio uma equipe e passou o dia inteiro consertando todos os buracos. Foi uma experiência muito positiva que eu particularmente tive quando fiz esse teste na Zona Sul. Mas foi muito bacana a experiência, até porque eu não precisei ir até uma regional, uma subprefeitura, foi tudo feito pela internet. Mas eu recebi algumas, eu avisei as pessoas no Twitter que a gente estava entrevistando, que a gente ia entrevistar o prefeito da cidade, e eu recebi algumas perguntas. Uma delas é justamente uma reclamação bem nessa área de zeladoria, e ela vem da Zona Leste. É do Davi Santos, ele fala, por que o descaso com as praças da Zona Leste? O mato alto, os brinquedos quebrados, o abandono. Não basta morar na periferia, né? Aqui onde as opções de lazer já são escassas. Se quiser, eu mando fotos do meu bairro para não vir com a desculpa de que o serviço é feito. Davi, a Zona Leste é assim aqui. A gente percebe que tem mais problemas, né? Porque a Zona Leste também aqui é menos arborizada. Existe diferença no serviço de zeladoria entre as regiões? Olha, esse ano a gente começou a implementar um serviço de monitoramento da zeladoria na cidade de São Paulo, exatamente para que eu não tenha essa distorção pela cidade. Você mencionou que levou 45 dias para poder tapar um buraco. Na verdade, esse prazo é um absurdo. A gente quer chegar no máximo 10 dias para poder atender uma ocorrência do 156, seja pelo telefone, seja pelo serviço online, seja pelo aplicativo. Isso vai para a mesma central. Então, para a população, não tanto faz um ou outro que ela sentir mais à vontade para fazer. Agora, as equipes são, inclusive, monitoradas e elas já recebem no início do dia, dado pela central do 156, qual é o roteiro que ela vai fazer.
Então, não tem mais a interferência do vereador, do deputado ou de qualquer líder político. Vai fazer aquela praça porque é do meu amigo, vai deixar aquela que é do meu inimigo. Não. Agora, a gente vai acompanhando, faz um monitoramento, um acompanhamento disso pela internet para poder reduzir esses prazos e para que a gente não tenha essa sensação de que, olha, o bairro rico está bem cuidado e o bairro da periferia não está bem cuidado. Não dá para a gente aceitar isso na cidade de São Paulo. Mas aumentou um pouquinho o prazo para a limpeza de praças, por exemplo. O mato tem ficado cada vez mais alto antes que venha alguém A gente só conseguiu recurso e contrato para todas as subprefeituras a partir de abril, maio deste ano. Então, nós triplicamos o recurso de zeladoria exatamente para que a gente possa cortar todas as árvores que vão ser cortadas, cortar toda a grama que precisa ser cortada, tapar os buracos que vão ser tapados. Enfim, isso, sem sombra de dúvida, até o fim do ano vai estar bem melhor do que estava no início do ano. Mauro. Queria voltar um pouquinho em relação ao cenário, não propriamente ao cenário eleitoral, mas ao cenário político. De qualquer forma, para a campanha do ano que vem, o PSDB vai ter que definir um pouco mais, de uma forma um pouco mais precisa, a sua cara aqui em São Paulo. E você tem cobrado isso do partido, inclusive com uma posição muito forte em relação ao deputado Aécio Neves, numa posição de ou ele ou eu. Que cálculo político existe por trás disso, correndo o risco até de sair do PSDB, um partido que a sua família ajudou a fundar? Bom, você tocou no que eu acho são as duas principais razões para o desempenho que nós tivemos muito ruim na eleição do ano passado. Em primeiro lugar, o partido não sabe explicar o que ele pensa, o que ele deseja para o país. A população falou, olha, por que eu vou votar no Geraldo Alckmin? O que ele vai fazer como presidente do país? Qual é o programa do PSDB? Qual é a visão de mundo que o PSDB tem? Isso não está claro, a gente não está sabendo comunicar. Precisamos deixar mais claro para a população. A outra é que não adianta a gente apontar os problemas de corrupção dos outros partidos se no nosso a gente não toma as medidas cabíveis. Em relação ao caso do deputado Aécio Neves, há inclusive um áudio que até hoje não se explicou direito se esse áudio é verdadeiro ou não é, por quais razões desse áudio, em que ele pede recurso, seja ele não contabilizado, como se resolveu criar essa palavra como se isso não fosse crime, ou seja, recurso de corrupção. Então, o partido não fez a sua lição de casa e acabou sendo punido pela população na eleição do ano passado. Então, para que a gente possa se reapresentar no ano que vem, essas duas questões vão estar resolvidas. Precisamos dizer qual é a nossa visão de mundo, o que a gente pensa, o que a gente acha que precisa ser feito e também dar uma resposta em relação a esses casos que nós temos no PSDB. E, na sua opinião, qual deve ser essa visão do PSDB? O partido, inclusive, aqui já solicitou ao Diretório Nacional que abra o processo de expulsão em relação ao deputado Aécio Neves. Mas e em relação ao que é o PSDB, desculpa. o que pensa o PSDB? A gente precisa deixar claro o seguinte, que do ponto de vista econômico, nós acreditamos na livre iniciativa, acreditamos no mercado, acreditamos numa parceria do setor público com o setor privado. Foi o Fernando Henrique que abriu as telefonias e possibilitou que hoje cada um tenha o seu telefone. Se a gente lembrar de 30 anos atrás, era uma correria na Telesp para conseguir uma linha telefônica. As pessoas precisavam declarar isso no imposto de renda, porque tinha um valor a linha telefônica, não é nem o aparelho. Foi assim com as concessões das rodovias aqui no estado de São Paulo, iniciada ainda pelo governador Mário Covas. Não é à toa que das 20 melhores rodovias do país, 19 estão no estado de São Paulo. Assim tem sido na área da saúde, com as OS. Então, esta ação com o setor privado, que inclusive foi o mote da eleição do prefeito João Dória aqui na cidade de São Paulo, quando depois de muitos anos nós tivemos um candidato a prefeito que defendeu privatização, defendeu privatizar o AMB, Interlagos, Pacaembu, enfim, esse é o programa que nós estamos fazendo. Mas, ao mesmo tempo, é um partido que mantém os programas sociais, que acredita que o poder público precisa estar presente para poder dar condições de igualdade, em especial àqueles em maior situação de vulnerabilidade, com políticas na área da educação, na área da saúde, na área da cultura, na área do esporte. Enfim, eu acho que essa o PSDB defende. Foi isso que nós fizemos nos nossos governos, é isso que a gente continua a fazer e é isso que a gente precisa deixar claro para a população. O que diria o Mário Covas? O que diria o Mário Covas hoje sobre o partido? Bom, essa é uma boa pergunta, né? Acredito eu que ele também não estaria contente
com o fato de a gente ter escondido alguns casos embaixo do tapete. Ele enfrentava os desafios, eu me lembro muito bem dele enfrentando uma greve lá na Praça da República, eu tava lá. Passando ali pelo movimento grevista. Então, ele não botava o problema para debaixo do tapete, ele botava dele na ferida. Eu acho que é isso que faltou um pouco para o PSDB. Vamos deixar de lado, vamos deixar de lado, vamos deixar de lado. E aí o povo deixou o PSDB de lado na última eleição. Bruno, esse quadro que você traz é interessante, mas estrategicamente, do ponto estritamente eleitoral, será que também não fica uma mensagem dúbia no momento em que parece que a sociedade está cobrando muito uma posição muito mais firme, mais radical, ou de esquerda ou de direita? Falar, olha, a gente defende um Estado mais liberal, PSDB, mas com programas sociais. O PSDB não pode ser biruta, que dependendo do vento, aponta para lá ou aponta para cá. A gente precisa fincar a bandeira naquilo que a gente acredita. Se o povo não quer isso, vamos respeitar o desejo da população. Mas se a gente acredita que isso é melhor para o país, vamos defender. O senhor acredita que essa polarização, essa radicalização e esse discurso de ódio vai continuar nas próximas eleições ou isso foi só um momento? Bom, primeiro que isso não é uma questão isolada do Brasil. Esse é um problema que o mundo está convivendo, de radicalismos cada vez mais fortes, pessoas que nunca tiveram eco na sociedade e, por conta das mídias sociais, hoje conseguem falar as besteiras que acreditam. Os extremos se alimentam, né? A extrema esquerda precisa da extrema direita até para poder cultivar essa questão do ódio, do medo, né? Agora, volto a dizer, não é porque a população foi atrás desse discurso e se dividiu radicalmente na última eleição que nós vamos apostar ainda mais na divisão. A divisão não é boa para o país. Essa divisão que foi feita no país entre homens e mulheres, brancos e negros, nordestino e sulista, heterossexuais e homossexuais, católicos e evangélicos, isso não dá mais para acontecer, né? É muito ruim um país dividido. E não é porque teve um bom resultado eleitoral que a gente tem que apostar na divisão. Já falando um pouquinho da área social, a gente está no inverno aqui em São Paulo, a gente tem visto, em decorrência da crise econômica, muita gente morando na rua também, tem estimativas até aí de cerca de 20 mil pessoas morando nas ruas de São Paulo. Por que as pessoas ainda têm tanta resistência em ir para os abrigos da prefeitura, principalmente nessas noites de frio? Bom, eu tenho conversado, inclusive, com vários moradores em situação de rua. Nós estamos agora transformando aqueles antigos abrigos, que são lugares grandes, galpões imensos, né, com 200, 300 pessoas no mesmo quarto, e focando em vagas de república, onde você tem alguma independência, a pessoa já vai contribuindo, isso vai somando para a autonomia dela. Então, essa questão da regra é uma questão que afugenta muito eles de irem para os abrigos. A outra é uma percepção que deve ficar claro com o novo censo que a prefeitura vai contratar para moradores em situação de rua, que é uma mudança no perfil. O perfil, antigamente, morador de rua, era homem. Hoje é família. Nós temos mulheres, nós temos crianças. E aí, é claro, a gente tem uma estrutura que foi feita só para homem. E ela precisa ser agora readaptada. Não é à toa que o CTA, que é um centro de abrigamento construído pelo prefeito João Dória no Canindé, que é para famílias, está sempre cheio. É sempre uma busca muito grande de pessoas querendo ficar lá. Nós sempre fizemos, todo o período de inverno, uma operação ampliando as equipes, ampliando vagas. Foi uma operação que foi feita em 2018, em 2017, que os outros governos fizeram também. Nesse ano não deu conta, seja pela explosão de morador de rua, seja até pela questão do inverno mais rigoroso. Então, abrimos agora vagas nos clubes municipais, adaptamos 5 clubes para poder receber população em situação de rua, aumentamos ainda mais as equipes, colocamos ônibus à disposição para levar, para colocar de volta, enfim, estamos tentando fazer todo o esforço necessário e eu queria agradecer muito à população que tem respondido e que tem ajudado a prefeitura.
cada vez maior a quantidade de pessoas que ligam no telefone da prefeitura para solicitar um abrigamento quando encontram um morador de rua. Isso é fundamental, porque nós temos 17 mil quilômetros de rua na cidade de São Paulo. Não dá para 40, 50, 60 carros numa noite passarem em todas as ruas da cidade. E aí você tem, às vezes, um morador numa viela que acaba não sendo visto pela equipe de abordagem da prefeitura. E aí, são essas ligações no 156 que têm ajudado a salvar a vida na cidade de São Paulo. Ainda voltando na área habitacional, a prefeitura está fazendo um pente fino no aluguel social, é um valor de mais ou menos R$400, que é pago para ajudar famílias a pagarem seus aluguéis. Um dos motivos é que algumas famílias não estão morando em São Paulo, elas estão pagando esse recurso em outro município. Nessa crise, não é um pouco cruel tirar esse benefício, mesmo essas pessoas pagando aluguel fora de São Paulo? Veja, em primeiro lugar, o aluguel social não é uma política habitacional. O aluguel social é para você resolver uma crise momentânea. Só que hoje eu tenho na cidade 26 mil famílias recebendo aluguel social. Isso me impede de construir mais casa própria, né? Que é, sim, a política habitacional. Ninguém quer entrar no aluguel social e ficar para sempre, ele quer a casa própria. Então, a gente resolveu passar um pente fino, deixar de pagar aquele que ganha da Prefeitura de São Paulo e mora fora da cidade de São Paulo, não é uma decisão política, é seguir a lei. Eu não posso pagar aluguel com recurso do povo da cidade de São Paulo uma pessoa morar fora da cidade. Porque às vezes com esses 400 a pessoa não consegue morar em São Paulo por causa do valor dos aluguéis. Mas é um auxílio, né? Não é para pagar o aluguel da pessoa, é algo para que ela possa esperar a casa própria, exatamente para poder passar por essa transição, para diminuir, né, essa dificuldade que porque a gente tem 130 mil famílias aguardando a casa própria na fila da Coab. Quanto mais eu boto no aluguel social, seja em quantidade de pessoas, seja ampliando o recurso do aluguel, mais longe vai ficando o sonho da casa própria. É uma escolha política, né? Vão passar o pente fino e vão aplicar a lei. Para quê? Para poder focar o recurso na construção da unidade habitacional, que é o que resolve efetivamente isso. Agora, se alguém me explicar por que eu preciso pagar para 48 pessoas que estão sacando o recurso na cidade de Santos, minha cidade natal, ao invés de construir mais unidade habitacional na cidade de São Paulo, eu revejo essa decisão. Mas, para mim, parece uma coisa muito justa. A Beijinho quer saber se a prefeitura vai acabar com a favela de Paraisópolis. Impossível, né? A maior do mundo. Ali a gente tem algumas questões para poder atenuar aquela situação, que é, por exemplo, a canalização do córrego Antonico. Estão verificando recursos para poder fazer, não é uma obra barata, você tem uma grande ação de regularização fundiária, mas acabar com uma favela da noite para o dia com 60 mil pessoas é impossível de fazer. O Marcos Soares quer saber sobre o enterramento das redes elétricas e da Telecom. Como anda isso? Bom, essa é uma dificuldade muito grande, porque essas concessionárias, olha, se elas respeitassem a população, a gente já tinha avançado nisso há muito tempo. Todo momento cobrando da Enel, que é a concessionária aqui na cidade de São Paulo, que avance mais no aterramento e que também avance na poda de árvore, porque a prefeitura não pode fazer poda de árvore nas árvores que têm proximidade da fiação elétrica. A gente sabe quanto, desculpa te interromper, a gente sabe quanto a concessionária está devendo em termos de quilômetros de cabos aterrados nesse momento? Bastante, mas, por exemplo, só de árvore são 60 mil pedidos não atendidos de poda de árvore que deveriam ser feitos exatamente para que, quando chega o momento de chuva, elas não caiam e prejudiquem ainda mais a própria fiação elétrica. O Mico quer saber quando a prefeitura vai assumir que o muro de vidro da USP foi um erro. Bom, o muro de vidro da USP é da USP, né? O nome já diz. Então, a prefeitura ela ajudou a USP a conseguir doações de empresas privadas. Mas agora, a ideia foi muro de da quem? USP é da USP. Tá bom, mas né? a ideia foi do Dória, da prefeitura a ideia na época. é muito antiga e o Dória ajudou a tirar do papel. Agora, a ideia não é nova. Muitas pessoas sonharam em transformar aquele muro num muro de vidro.
né? Agora, ele foi atrás das empresas e conseguiu doação para tirar o projeto do papel. Foi um erro? Não, óbvio que não. Nós vamos dar continuidade. Nós estamos ajudando a USP a dar continuidade para que a gente possa, para que eles possam terminar essa obra. Deixa eu só explicar para quem não é de São Paulo, o muro de vidro da USP, a Universidade de São Paulo, no trecho em que ela está ali com a Raia Olímpica, com a Marginal, que é uma das principais vias aqui de São Paulo, ela tinha um muro de concreto. Aí passou-se a substituir esse muro de concreto por painéis de vidro. Só que esses painéis de vidro, quase toda semana aparece um painel quebrado e ninguém descobriu direito ainda a causa desse... O Vivem Quebrando acabou depois que colocamos câmeras de monitoramento ali. Sério? Agora, ver de que forma amplia, há uma discussão se o muro está matando os pássaros que passam por ali ou não. Então, está sendo verificado um teste com uma película para não ter nenhum pássaro batendo no muro. Então, a questão de vidro quebrado acabou. Parou. A gente estava falando um pouquinho da questão das comunidades em São Paulo, das favelas em São Paulo. Qual que é a solução? Acabar é impossível, você mesmo Paulo falou. Maluf, Projeto Singapura, lembra? Já se tentou de tudo. Tem solução? É urbanizar, é regularizar, botar o Estado lá dentro? Como é que a gente vai avançar nessa questão? A cidade de São Paulo é a primeira cidade do país a ter uma PPP, parceria público-privada, para a construção de unidade habitacional. De que forma? A prefeitura cede o terreno, uma empresa constrói unidade habitacional e também constrói um centro comercial que ela vai explorar pelos próximos 35 anos. Então, ela recebe de volta esse investimento com a exploração desse centro comercial. Com isso, nós vamos construir aqui na cidade 24 mil unidades habitacionais, que é o dobro que a gestão do Haddad fez com recursos públicos. Mas essas unidades são construídas dentro da própria comunidade? Dentro da cidade de São Paulo. Não, mas é dentro da própria comunidade ou em outras áreas? Dentro da cidade de São Paulo, para a fila escolhida pela prefeitura. Né? Em alguns casos, para a fila geral, para outros, para poder eliminar algumas invasões que nós temos na cidade. Então, é com gestão e é com criatividade, porque não adianta a gente achar que só com recurso público nós vamos fazer isso. Eu volto a dizer, a fila da Coab na cidade de São Paulo é de 130 mil famílias. Né? Quantas cidades das 5.500 do Brasil nós temos 130 mil famílias? Umas 10, 20 no máximo. Então, é uma cidade dentro da cidade de São Paulo aguardando a casa própria. Prefeito, eu gostaria de falar um pouquinho sobre os ônibus. Por que a cidade está fazendo esses contratos emergenciais para as linhas de ônibus, mais uma vez? Porque, recentemente, o Tribunal de Justiça entendeu que um artigo de uma lei que foi utilizada para a construção do edital é inconstitucional. Então, agora, a gente perguntou para o Tribunal de Justiça se é possível que essa decisão passe a valer para os próximos editais ou se realmente nós vamos ter que recomeçar do zero. Enquanto essa decisão não sai, nós não podemos avançar na assinatura dos contratos e é preciso prorrogar os emergenciais. Eu estou muito confiante que o tribunal vai dar ganho de causa à prefeitura. Nós vamos poder agora, nesse segundo semestre de 2019, assinar esses novos contratos, que são muito importantes aqui, porque eles reorganizam o sistema na cidade de São Paulo. As linhas de ônibus são linhas que foram desenhadas no final da década de 70 e que até hoje foram fazendo puxadinhos. Então, nós temos filas que concorrem entre si, nós temos linhas que concorrem com o metrô. Então, você tem um sistema que é ineficiente e que precisa ser reorganizado na cidade de São Paulo. Não vai ser fácil. Vamos fazer combinando com a população, conversando com as pessoas, mas com isso nós vamos diminuir a quantidade de linhas, mas aumentar a quantidade de ruas que passam ônibus na cidade e reduzir o prazo que as pessoas levam para ir de casa até o trabalho. Por isso que esse novo contrato é tão importante. Vamos fazer um intervalinho? Já está na hora? Já então vamos fazer aqui o primeiro intervalo aqui na nossa entrevista com o Bruno Covas. A gente volta já já. Estamos de volta. Nossa entrevista desta noite é com o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, e a gente recebe muitas perguntas que vêm pelo Twitter. Eu vou ler uma aqui para o senhor, que veio do Grande Irmão. Que nome sugestivo.
Por que existe tanta operação tapa-buraco em São Paulo? Os consertos são mal feitos? Em 2 meses, muitas vezes, eles estão lá de novo. Será que não tem uma máquina de fazer dinheiro? Não estaria na hora de uma CPI para investigar a operação tapa-buraco? Bom, o que resolve mesmo a situação é o recap, né? O tapa-buraco, ele é como se fosse um band-aid, é algo emergencial. O que resolve é poder retirar o asfalto velho, colocar o novo. É que isso não dá para fazer na cidade como um todo. A gente deve gastar algo em torno de 700, 800 milhões de reais na gestão só com o recap na cidade de São Paulo. A gente precisaria de umas 7, 8 gestões fazendo isso para diminuir a quantidade imensa de buracos que nós temos. Agora, a qualidade do serviço do tapa-buraco, para você ter uma ideia, Mariana, no primeiro semestre desse ano, nós tivemos algo em torno de 4 mil reclamações no 156 de serviço mal feito. Desses 4 mil solicitações, 96% não era buraco tapado pela prefeitura, é buraco tapado pelas concessionárias. Esses outros 4%, a gente obrigou a empresa contratada a fazer de graça para a prefeitura. Então, quer dizer, as concessionárias também têm uma relação por isso, quase abusiva. Nós fizemos agora um novo decreto de como é que as concessionárias precisam tapar buraco na cidade de São Paulo, porque não dá para acreditar que de cada 100 reclamações, 96 vem do serviço feito pelas concessionárias na cidade de São Paulo. E quando o prefeito fala em concessionárias, são as empresas que água, luz, energia, gás, energia, telefonia, exatamente. Eu ia falar lá do meu bairro, que está um queijo suíço, mas eu não vou falar. O que eu vou te perguntar é o seguinte, tudo que o prefeito de São Paulo, não estou falando exatamente de você, o prefeito de São Paulo, como uma entidade pública, a prefeitura de São Paulo, atacar é muito fácil, porque é uma quantidade de problemas tão grande e daí que eu queria te fazer uma pergunta. São Paulo é uma cidade governável nos moldes em que ela se encontra hoje? Ou seria preciso talvez dividir a cidade em zonas autônomas de administração, mudar um pouco o modo de administrar a cidade? Olha, outro dia eu entrei no elevador do prédio que eu moro e o síndico estava no elevador, perguntou para mim: Bruno, como é que é ser prefeito da cidade de São Paulo? E eu falei para ele, olha, imagina uma reunião de condomínio com 12 milhões de pessoas. Ele falou, pelo amor de Deus, é assim, né? Tem que saber que a quantidade de pedidos ela sempre vai ser muito acima da capacidade de realização. Tem que ter calma, tem que ter inteligência, criatividade e gestão. Então, por exemplo, não adianta sair tapando buraco se a gente não tem, como foi feito, um sistema de monitoramento que agora georreferencia as solicitações para poder otimizar o trabalho de uma equipe. Então, hoje uma equipe tapa algo em torno de 10% a mais do que no passado, porque ela hoje já sai com o serviço aonde que ela vai fazer. Então, não dá para resolver todos os problemas, mas em todas as áreas dá para deixar melhor do que a gente encontrou quando nós assumimos a prefeitura. Política é como corrida de revezamento, né? Você pega o bastão e tem que se esforçar para deixar numa situação melhor do que você encontrou. Então, agora, se ficar passando mal por conta de solicitação não atendida, realmente não sai de casa, né? E agora, mencionando a questão da saúde e da vacinação especificamente, a gente teve recentemente um surto de sarampo, que era algo que não se via já há alguns anos, por falta de vacinação, falta de cobertura vacinal. Qual é a avaliação da prefeitura sobre isso que aconteceu e como foi a última campanha? Bom, ainda não é um surto pela quantidade de casos que nós temos na cidade, mas já são mais de 360 confirmados ainda no início da semana. Claro que isso acende um alerta. No ano passado, nós ultrapassamos a meta da população de 0 a 4 anos. A prefeitura está indo em todos os locais que aparece confirmação, vacinando a família, vacinando as pessoas que convivem no ambiente de trabalho para poder conter. Então, e é claro, pedir a ajuda de todos para combater
essas fake news que nós temos, que a vacina é para ganhar dinheiro, a vacina dá isso, dá aquilo, basta uma alimentação saudável. É tudo mentira que a gente vê na internet. Estamos buscando, inclusive, alguns órgãos na internet para poder ajudar a gente a combater isso, e as pessoas têm evitado se vacinar por falta de informação por e muitas vezes por não ter convivido com a doença. A gente tem aqui em São Paulo um micro Brasil, né? Até no primeiro bloco você comentou sobre isso. O quanto a crise econômica está retardando o desenvolvimento da cidade, está emperrando o nosso desenvolvimento aqui? Bom, a conta da crise econômica, quem paga são os prefeitos. Não é só o prefeito de São Paulo, é qualquer prefeito. Você imagina que outro dia eu fui visitar a UPA de Santo Amaro. A UPA de Santo Amaro atendia 30 mil pessoas por mês. Hoje está atendendo 50 mil pessoas por mês. Claro, as pessoas vão perdendo emprego, vão perdendo plano de saúde, vão deixando de ter acesso a um médico particular e vão dependendo exclusivamente do sistema público para poder ter acesso a medicamento, ter acesso a exame, ter acesso a consulta. Então, essa conta da exclusão não é só a questão de não subir a arrecadação de impostos. É uma fila maior nos equipamentos de saúde, a fila da creche na cidade de São Paulo, morador em situação de rua. Então, o mais grave, né, dessa ausência de crescimento que a gente vem tendo ao longo dos últimos 5 anos é exatamente a explosão do custeio que a gente vem tendo na cidade de todos os programas sociais. E o que você tem ouvido de empresários, de potenciais investidores, quando a gente pensa em tentar ter uma economia mais pujante, mais moderna, modernizar todas a as cidade? palestras que eu fiz no exterior, pergunta número 1 era, bom, e a reforma da Previdência? Vão fazer a lição de casa ou não vão fazer a lição de casa? Eu espero que com a aprovação da reforma, realmente, a gente ganhe algum sopro aí Mesmo de com a aprovação crescimento. da reforma do jeito que foi feita, sem incluir estados e municípios? Eu espero que o Senado corrija esse erro da Câmara e volte a incluir. Mas aí tem que... A gente aguarda mais um mês. Aguardamos tantos anos, a gente aguarda mais um mês para que ela seja aprovada. E tem um jeito até de fazer uma PEC paralela também, para não precisar mexer na reforma que já foi feita. Ainda assim, nós estamos falando de algo em torno de 800 bilhões em 10 anos, o que já alivia muito as contas públicas, pelo menos do governo federal. É claro que ajudaria muito a cidade de São Paulo, mas a cidade de São Paulo chega no fim do ano no 0 a 0. O governo federal chega no fim do ano devendo. Então, a lei de responsabilidade fiscal não se aplica ao governo federal como se aplica a municípios e estados. Então, a reforma da Previdência vai ajudar os municípios e estados a voltarem a investir, mas ela vai equilibrar mesmo a conta pública do governo federal. Você morou, quando era adolescente, no Palácio dos Bandeirantes com seus avós? Morei. Eu nasci em Santos e resolvi vir estudar na cidade de São Paulo com 15 anos de idade. Meus pais moravam, como continuam morando até hoje, na cidade de Santos. E aí eu vim morar com os meus avós aqui em São Paulo. Olha que fofa essa foto. Aqui é na prefeitura, gabinete dele de prefeito, eu e meu irmão. Qual é a sua recordação do Mário Covas político governador? Bravo, bem bravo. Bem bravo. De manhã ele já saía assim, querendo dar bronca em alguém, mas ao mesmo tempo uma pessoa muito carinhosa, muito humana. Né? Qualquer problema social mexia com ele, tirava o sono dele. Eu lembro ele indo lá naquela FEBEM que tinha na Imigrantes, com 1.500 crianças, era sempre um problema que tinha aquilo lá. Né? Ele falava, enquanto não conseguisse resolver aquilo, não ia sossegar. Então, ao mesmo tempo que ele era explosivo, brigão, turrão, ele também era muito carinhoso e muito humano. O que é que você tem do seu avô? Eu acho que a visão de mundo, que o estilo é um pouco diferente, né? Ele era um pouco mais bravo do que eu. Mas acho que a visão de mundo. Ele, quando foi candidato à presidência da República em 1989, defendeu um choque de capitalismo, né? Para que a gente pudesse ter mais estruturas que dessem garantia à livre concorrência, ao livre mercado. Isso foi em 89. Eu revi esse debate recentemente. E ainda é atual aqui no Brasil. A gente ainda pode falar da necessidade de choque de capitalismo aqui no Brasil. Uma coisa é aprender sobre política em família, com o avô, o pai, com algumas experiências que estão do lado. Outra coisa é participar do dia a dia
em Brasília como deputado, ou mesmo aqui na Assembleia, ou assumindo um cargo no Executivo com a saída do prefeito que foi eleito. É preciso ser engenheiro? Que curso é mais fundamental? É de administração de empresa ou é de engenharia? Porque onde é que se aprende mais? Onde é que se aprende melhor? Onde é que as ferramentas... Onde é que você aprende a usar as ferramentas para governar? Bom, eu quando decidi que ia ser político, eu fui fazer Direito e Economia, porque eu achei que faculdades importantes para quem fosse seguir a vida pública. Claro que às vezes me falta conhecimento de medicina, de engenharia, até mesmo de jornalismo, que seriam essenciais para poder fazer uma boa gestão. Eu acho que o essencial, em primeiro lugar, é gostar de povo. Não adianta achar que político vai ser um bom político se não gosta de estar na rua, se não gosta de conversar com as pessoas, ouvir um xingamento, ouvir um palavrão. Tem que ter... O relacionamento com as pessoas, ela é fundamental para poder fazer uma boa gestão. Mauro. Deixa eu falar de um desafio que a gente tem aqui no Brasil e São Paulo acompanha, que é a questão das mortes no trânsito. Né? A gente ainda tem um número muito alto, são mais ou menos 40 mil mortes por ano no trânsito. São Paulo tem dado alguns passos no sentido de diminuir, mas ainda falta muita coisa. E a gente vê, Bruno, nas cidades aí pelo mundo, as medidas são cada vez mais de restringir o automóvel, ruas com calçadas mais largas para caber menos carro, diminuir velocidade. Nova York mesmo diminuiu bruscamente a velocidade dos veículos, o limite de velocidade em Manhattan. O que se pensa em São Paulo nesse combate à mortalidade no trânsito? Eu, às vezes, eu percorro um bom trecho da cidade, principalmente da Marginal Pinheiros, vindo aqui para a TV, e a gente ainda vê muita gente cometendo muita irregularidade no trânsito. Me dá um pouco a sensação de que precisaria ter mais fiscalização. Essa questão da fiscalização é sempre um ponto que a gente tem que ir com muita calma, porque não podemos flexibilizar demais, porque senão as pessoas desrespeitam radicalmente, e também não adianta fazer isso uma indústria da multa para poder arrecadar na cidade. É preciso buscar um ponto de equilíbrio entre a multa ser um fator não de arrecadação, mas de correção da atitude das pessoas. Ao longo dos últimos anos, essa não é uma questão só da minha gestão, tem tido uma diminuição na quantidade de mortes na cidade de São Paulo, exceto no último ano, por conta do aumento do número de mortes com moto na cidade de São Paulo. Então, houve uma diminuição em relação a pedestres, pessoas que andam de carro, ônibus, mas o crescimento da moto foi tão grande que o número total cresceu. E, em especial, por conta do quê? Por conta dos aplicativos de entrega. Então, nós chamamos os aplicativos para discutir e verificamos que eles estavam pagando bonificação por entrega, ou seja, estimulando, no fim das contas, o desrespeito à lei de trânsito para chegar no horário da entrega. Então, começamos a discutir com eles de que forma eles mudam essa bonificação, para, claro, também não diminuir o que o entregador ganha, mas para que ele não seja estimulado a desrespeitar a lei de trânsito. E, inclusive, duas das empresas, a Log e o iFood, já assinaram com a prefeitura se comprometendo a não pagar mais bonificação por entrega. Então, ou seja, é um avanço do ponto de vista da conversa e do diálogo, porque não precisou de uma lei, não precisou de um decreto, não precisou de uma ordem do prefeito. Eles mesmos perceberam, né, que há um custo social muito grande, a entrega pela entrega, com a quantidade imensa de mortes de moto que a gente vem ampliando aqui na cidade de São Paulo. Restringimos também a circulação nas marginais, nas vias expressas da moto, exatamente desde o início da restrição, zerou a quantidade de mortes com moto nas marginais. Então, a gente vai atuando agora cirurgicamente, porque a gente conseguiu colocar, georreferenciar todos os acidentes, todos os pontos que nós temos cruciais. Aonde nós temos mais acidentes com pedestres, nós estamos ampliando o tempo de travessia, reformando as calçadas, exatamente para poder atuar de forma cirúrgica. Porque eu acho que o que foi feito lá no passado, né, ponto na carteira, cinto de segurança, foram grandes mudanças que afetou a toda a população. Agora, porque a gente quer chegar até o ano que vem a, no máximo, 6
mortes por 100 mil habitantes por ano na cidade de São Paulo, Hoje está em que é o quanto? número recomendado pela ONU. O último, a estatística é de 6,9. Quase 7, né? Agora, e com relação, é engraçado também, ser administrador é ir correndo atrás de coisas que acontecem. Então, primeiro as coisas acontecem, depois você tem que ir correndo atrás para resolver. Por exemplo, a cidade de São Paulo tem um enorme número hoje de bicicletas, de patinetes, até de, eu não sei nem o nome daqueles monociclos e outras coisas de rodinhas pela ciclovia e, às vezes, até na contramão, enfim. Depende muito da consciência de cada cidadão. Claro. Mas são outros veículos compartilhando o mesmo espaço com os carros. Como é que está a fiscalização e como é que está a conversa com esses serviços também? A gente resolveu botar o dedo na ferida nesse ponto, porque a percepção de grande parte da população olha, é uma tecnologia nova, é inovação, é novidade, não precisa de regra. Só que a ausência de regra muitas vezes significa o aumento na quantidade de acidentes. Foi a mesma coisa quando surgiu o automóvel. Em algum momento se percebeu que se não colocasse sinal, não colocasse placa, a quantidade de acidentes seria imensa. Estamos vivendo essa mesma transição em relação a essas novas tecnologias, que o mundo inteiro discute como regulamentar. Nova York, por exemplo, proibiu. Tem cidades que obrigam capacete, cidades que não obrigam capacete. As pessoas acham que regulamentar a utilização do espaço público é interferência na atividade econômica. A prefeitura não vai dizer qual é o preço que pode cobrar, qual é o preço que não pode cobrar, se cobra por hora, por minuto. Você não está entrando na atividade, na relação entre o dono da patinete e quem está usando o patinete. Mas o uso do viário é obrigação da prefeitura. Não dá mais para a gente ter conflito, em especial com o menos protegido, que é o pedestre. O pedestre é sempre o elo mais fraco dessa disputa e por isso que a gente restringiu o uso nas ciclovias, nas ciclofaixas e pode utilizar nas ruas em que a velocidade máxima é de 40 km por hora. Para isso, estamos, inclusive, ampliando as ciclovias na cidade de São Paulo, conectando as existentes, porque a gente tem ciclovia que leva nada a lugar nenhum, então não adianta dizer que tem ciclovia por ter ciclovia se ninguém passa, se ninguém utiliza aquele espaço. Alimentando as estações de metrô e de ônibus, os terminais de ônibus na cidade de São Paulo, porque esses modais, a bicicleta, o patinete, eles são fundamentais para a chamada micromobilidade, que é a pessoa sair da casa dela até chegar ao sistema público. Ninguém sai de Parelheiros, que é extremo sul de São Paulo, até a Avenida Paulista de bicicleta. Pode ter um outro caso, mas não é isso que a prefeitura tem que se preocupar. Tem que se preocupar com 3, 4, 5 milhões de pessoas que estão nesse espaço e que precisam chegar no metrô, chegar no trem, chegar no terminal e aí se conectam na rede de transporte de massa. Então, essa é uma discussão muito difícil de ser feita, porque sempre que você estabelece você pode, você não pode, você tira ou dá direito para um ou outro que disputa o uso da via pública, mas é fundamental para que a gente possa reduzir, como já mencionado aqui, a quantidade de mortes no trânsito. Por exemplo, eu fiz a matéria mostrando as dragas que vieram de um não sei de onde, para limpar o Rio Tietê, quando seu avô era prefeito ou governador. A gente estava fazendo a cobertura de, o Rio Tietê vai ficar limpo. Quantos quilômetros reduziu a mancha de poluição do Rio Tietê? Quantos? Quase 200. O Rio Tietê nasce em Salesópolis, Grande São Paulo, recebe carga orgânica da Grande São Paulo. Guarulhos, Vamos deixar por exemplo, claro aqui, Guarulhos, uma cidade de 1 milhão de habitantes, jogando esgoto in natura no Rio Tietê, e voltava a ficar limpo lá no meio do estado, porque ele é um rio que vai para o interior, não para o litoral. Hoje, ele voltava a ficar limpo lá em Barra Bonita, mais ou menos. Hoje ele já está limpo ali em Salto, perto de Itu. Então, a mancha de poluição do Rio Tietê vem diminuindo. Se você não foca no que é o essencial, que é saneamento básico, não vai melhorar muito, nunca, o Rio Tietê. O Brasil perdeu uma chance agora de aprovar a lei do saneamento básico? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Eu não sei se naqueles termos que ali estavam, porque
uma discussão a ser feita no Congresso, mas que deveria ter um marco regulatório melhor para exigir dos governantes investimentos em saneamento público, não tenho dúvida. Político, olha, eu vou falar mal da minha classe, mas vou ter que falar. Político não gosta de enterrar cano, porque é obra que ninguém vê. Só que isso muda, diminui a mortalidade infantil, melhora a qualidade dos rios, melhora a saúde das pessoas, aumenta a expectativa de vida. É esse o investimento fundamental a ser feito. Mas aí acaba fazendo algo que as pessoas veem, coloca a placa e todo mundo bate palma. Bruno, mudando um pouquinho de assunto, mas também falando sobre um quesito aí que é muito importante para o desenvolvimento humano, cada vez mais pesquisas vêm falando da primeira infância, do 0 aos 3 anos, como a fase em que o ser humano mais precisa ser incentivado, motivado, estimulado para se desenvolver depois para o resto da vida. E no Brasil cabe aos municípios a educação nessa fase de idade. O que a Prefeitura de São Paulo tem feito nesse sentido para estimular mais as crianças, para dar mais acesso, creches, escolas? O que tem sido feito? Em 2017, a cidade de São Paulo finalmente passou a ter a lei municipal da primeira infância. Discutimos com a sociedade civil de que forma regulamentar e escolhemos começar esta ação nos 10 distritos de menor IDH na cidade de São Paulo. Então, começamos uma atuação agora conjunta: educação, assistência, cultura, esporte, direitos humanos, para poder atuar e focar, em especial nas crianças 0 a 3 anos, nesses 10 distritos de maior vulnerabilidade social na cidade de São Paulo. Realmente é fundamental. Por quê? Porque é nesse período que se forma grande parte das ligações dos neurônios e que, portanto, vai ditar que adulto que nós teremos no futuro. Se não houver estímulo nessa fase do 0 aos 3 anos, isso acaba muitas vezes limitando depois de que forma ele vai dar resposta na escola e ter acesso ao mercado de trabalho. Então, essa política 0 a 3 anos é inovadora na cidade de São Paulo e a gente espera, ao final da gestão, até o final do ano que vem, ter um resultado para poder mostrar nesses 10 distritos de maior vulnerabilidade, inclusive com redução da mortalidade infantil. Está sendo bom ser prefeito da maior cidade do país? Uma das maiores do mundo? Eu sou suspeito, porque eu adoro política e nada mais perto das pessoas do que prefeitura. E depois... eu já fui secretário de Estado, deputado estadual, deputado federal. Aqui na prefeitura, o que você faz tem uma relação direta com a vida das pessoas. E o que a prefeitura faz ou deixa de fazer é todo momento comentado, questionado, cobrado. Então, para quem gosta de política, não tem nada melhor que ser prefeito da cidade de São Paulo. É muito imediato, né? O efeito ou não efeito é na hora, né? Última pergunta, então, para o Bruno Covas, porque já passou, acabou rápido demais. Mas você já fez convite para o início do ano que vem, né? Então tá bom. Não, em janeiro. Mas aí, como candidato, a gente fica mais bravo, tá? Depois de ser prefeito da cidade de São Paulo, complete a frase. Depois de ser prefeito da cidade de São Paulo, eu posso ser... Mariana, quem começa como estagiário numa empresa quer ir subindo até chegar lá na diretoria. É claro que na carreira política não é muito diferente. Você começa e vai subindo estágios. Só que candidaturas majoritárias, elas vão muito além da vontade individual. Não adianta eu querer ser governador, ser presidente, ser senador, se as pessoas não quiserem, se meu partido não quiser. Então, eu acho que eu tenho muito tempo para ficar me preocupando. Olha, então daqui a 2 anos isso, 4 anos aquilo, 6 anos não sei o quê. Eu estou com 39, né? Tudo a seu momento. Eu, com 39, sou prefeito da maior cidade do país. Então, não adianta ficar planejando o médio e longo prazo. O problema agora é o problema da cidade, a zeladoria, é a creche, a mortalidade infantil. Depois, lá na frente, a gente colhe de acordo com o que a gente planta neste momento. Não adianta eu preocupar com a colheita se eu não plantar neste momento. E você confia na avaliação do público, do eleitor? Eu respeito a avaliação do público, não tem a menor dúvida. Bruno Covas, senhoras e senhores, muito obrigada pela presença. Até 2020. Pelo menos. Realização Rede TV.